Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Rita, sou estudante da Uninter, curso de Extensão em Pedagogia, da disciplina Estágio na área de Educação Infantil. Hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que dá algumas dicas, para os professores de Educação Infantil sobre contação de história, um recurso para envolver as crianças nas aulas remotas. Objetivos: desenvolver a leitura mediante as metodologias diferenciadas, apresentar recursos para que os professores possam dinamizar as aulas, desenvolver através da contação de história o gosto pela leitura. A justificativa desse projeto é: a leitura é uma das formas de que dispomos para a interação com o ambiente em que estamos inseridos e para a nossa compreensão de mundo. Por isso, é necessário que a criança se familiarize com os livros desde o primeiro ano de vida, e a contação de história é uma das maneiras mais dinâmicas de apresentar à criança o mundo da leitura. Por isso, diante da real situação em que o mundo está passando, é importante que os professores levem para a criança, através das aulas remotas, a leitura de forma prazerosa e significativa. Lá vem história, Então, a contação de história não é algo atual, é algo que é antigo, vem de muitos e muitos anos. O ato de contar histórias acompanha a humanidade desde os primórdios. Os homens das cavernas já narravam os acontecimentos do seu cotidiano, como demonstram as inscrições rupestres. Por meio das narrativas, o homem preserva a memória, divulga o conhecimento, compartilha a cultura, exerce a religiosidade e prestígio, expressa suas emoções e impressões. Ao longo do tempo, a arte de contar histórias ganhou recursos para além da oralidade. Palco, figurino, música e outros elementos enriquecem a narrativa envolvendo narrador e espectador numa experiência sensorial. Com os avanços tecnológicos, aumentou o leque de possibilidades. Contação de histórias nas aulas remotas. A pandemia de Covid-19 levou ao isolamento e distanciamento social, em que as mídias digitais tornaram-se fundamentais à manutenção dos vínculos entre alunos, professores, familiares e demais participantes do processo educacional. Neste contexto, as ferramentas digitais impactou especialmente muitos professores que não estavam preparados para a educação digital. As crianças da educação infantil tiveram que lidar com a mudança brusca em sua rotina escolar, enfrentando o distanciamento dos amigos e dos professores e uma nova forma de aprendizado. Os professores de educação infantil tiveram que se adequar à nova realidade com criatividade, buscando cada vez mais outras ferramentas importantes para este público, como música, contação de história, com cenário montado e a caracterização de personagens, e teve que acelerar a incorporação de tecnologias audiovisuais e interativas, para se adequar a essa nova realidade. Agora eu vou apresentar para vocês algumas dicas, que é esse slide aí, hashtag fica dica. Então, tem essa dica que eu vou passar para vocês, que é a Inventeca. Esse aplicativo, ele tem uma plataforma riquíssima aí de livros de toda a faixa etária, e você também pode criar, inventar, história também. Eu vou dar dicas também de como montar a história pelo PowerPoint. Eu vou apresentar aqui para vocês daqui a pouquinho. Crianceiras. Crianceiras também é uma plataforma que tem livros digitais, que tem ideias, que tem vídeos para também realização de contação de história aí no contexto da educação infantil. E tem este aplicativo, KineMaster, que é um aplicativo rico com muitas ferramentas que auxiliam ali na montagem da contação de história, com fundo, muito criativo,
utilizar esse aplicativo para montar as histórias. Aqui eu vou apresentar para vocês esse aplicativo para vocês conhecerem um pouco mais. O aplicativo, né, Inventeca, o aplicativo funciona como uma banca de livros e uma plataforma que estimula a autoria das crianças. Então, você tem aí, nesse aplicativo, você vai ter vários, né, autores, vários livros, essa biblioteca digital, onde você pode estar fazendo sua contação de história de uma forma dinâmica, você pode baixar no seu computador, né, no aparelho que você dá aula, e os alunos também, os pais em casa também podem estar baixando essa plataforma e desenvolver a criatividade da criança, montando também, criando suas histórias. Inventeca apresenta histórias ilustradas para envolver leitores de todas as idades. Pais e outros cuidadores podem reforçar laços com os pequenos por meio da narração. Basta escolher uma história, soltar a imaginação e contar sua própria versão individualmente ou em grupo. Ele ficará gravado no app, no aplicativo, podendo ser compartilhada com amigos, parentes e até virar livros impressos para colecionar e presentear. Com narrativas ilustradas, assinadas por autores de livros infantis premiados, o Inventeca é perfeito para exercitar a fala e a capacidade de ler imagens e contar histórias em qualquer língua. Como funciona? Então, primeiro passo, aperte o play. Segundo, escolha entre várias histórias. Terceiro, prepare-se para começar. O quarto, crie sua versão da história. Então, você pode estar antecipando, observando todo o cenário primeiro, para depois você começar a contar sua história. Salve a história que você criou e divirta-se. Se você for escolher um livro para, né, fazer a contação de história, você pode escolher o livro com áudio, né, em que existem outras pessoas que contam, ou você pode estar colocando a sua voz ali no áudio, né, e apresentando para a sua. Agora, eu vou apresentar para vocês como montar uma história no PowerPoint. O primeiro passo, você vai selecionar uma história. Eu sempre dou a dica de você selecionar história, buscar uma história, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma história que eu peguei lá no Itaú, né, que são livros digitais que você pode dar dando print na tela, recortando, copiando, colocando, né, nos slides para formar ali o seu PowerPoint. Aí tem, salva essas imagens no aparelho, no celular, no notebook, onde vocês vão dar aula. E coloca, né, a ordem direitinho das páginas para você fazer a sua contação de história. Depois que você, né, organizar tudo, você monta seu slide. Se quiser, você pode utilizar efeito ou não. Aí nós temos passo a passo de como você montar. Você fez lá, montou seu slide todo. O que é que você vai fazer? Você vai, você vem aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, em apresentar slide. Então, quando você coloca apresentação de slide, aí vai vir essa opção aqui, gravar slide. Aí você clica em, gravar a apresentação do começo, gravar aí do começo. Pronto, quando clicar nessa daqui, gravar do começo, você tem aqui, vai abrir essa partezinha aqui, esse íconezinho, iniciar a gravação. Aí você clica em iniciar a gravação. Quando você clica em iniciar a gravação, aí vai abrir, né, na caixinha lá da sua apresentação, logo acima, essa caixinha aqui, gravação em andamento. Aí você pode estar monitorando. Você começou a gravar, deu errado, você clica nessa seta aqui, volta, zera e começa tudo novamente. Ok? Agora, eu vou apresentar para vocês uma história que eu fiz uma montagem. Eu peguei essa história lá no Itaú, né, digital, livros digitais. Procurei a faixa etária, né, então é para a turma da educação infantil. Então, esse livro é voltado para a educação infantil, porque na plataforma vem especificando.
Então, eu escolhi essa história para contar a vocês. É uma dica que vocês podem estar utilizando aí, né? Quer fazer uma contar, é uma forma mais prática de você estar utilizando. Óbvio que você pode utilizar outras. Vou explicar essa aqui, que você pode fazer com PowerPoint. Aí, vou apresentar, né, essa historinha para vocês. Então, olhe, criançada, o 7º gato. Esse aí é a capa do livro. Olha aí, ó, vários gatinhos na capa do livro. Então, o nome desse livro que eu vou apresentar para vocês, a historinha de hoje, é O 7º Gato. O menino ganhou um gato. Era um gato muito engraçado. E o mais engraçado do gato era que ele pensava que fosse francês. O menino botou o nome de Bolinha no gato, mas o gato não atendia quando chamava de Bolinha. O menino ganhou outro gato, mais engraçado ainda. Este pensava que fosse alemão e fez cara feia quando o menino o chamou de Chuchu. Podiam chamá-lo de tudo, de Hans, de Rodolfo, de Gustafá, tudo, menos de Chuchu. E o gato não dizia miau, dizia ash. O menino ganhou um terceiro gato, ainda mais engraçado. Este pensava que era inglês, muito elegante. Tomava chá em vez de leitinho. Quando o menino o chamava de Coringa, virava a cara e se fazia de distraído. Só atendeu e abanou o rabo quando, depois de pensar muito, o menino chamou de Charles. E este gato não dizia miau, dizia yes. O menino ganhou outro gato, o mais engraçado de todos, um gato chinês, muito carinhoso, que vivia se enroscando no pescoço do menino e gostava de se deitar com a barriga para cima, esperando o cafuné. O gato chinês gostou do nome que o menino lhe deu, Mimoso. Mas o gato chinês também não dizia miau, dizia M. Quinta gata que o menino ganhou pensava que era russa. Rejeitou o nome que o menino lhe deu, Branquinha. E se pudesse escolher, escolheria Nica ou alguma coisa parecida. E a gata, que pensava que era russa, também não dizia miau, dizia dá. A sexta gata que o menino ganhou não pensava que era outra coisa. Não se incomodou com o nome que recebeu, Cacá, mas também não dizia miau, dizia algo incompreensível. O 7º gato que o menino ganhou, a primeira coisa que fez ao entrar na casa foi dizer miau. O menino pensou que estava sonhando. Um gato que dizia miau. Finalmente, os gatos poderiam se entender, já que um deles falava miau. Essa história de Luiz Fernando Veríssimo, ilustrações, né, William Santiago, e essa foi a nossa história de hoje. Então, você pode estar utilizando, né, essa história, você pode estar pegando sempre histórias, né, pequenas, divertidas, ilustrativas, que ajuda na compreensão dos meninos e prende atenção, ok? Crianceiras é um projeto bem interessante que durante a minha pesquisa eu encontrei e achei legal para passar para vocês. O projeto Crianceira apresenta poemas de Manuel de Barros, musicadas pelo cantor e compositor Márcio de Camilo, com a participação de crianças. Esse projeto apresenta a poesia e a literatura de forma que chama a atenção das crianças, pois mostra esses textos de um jeito diferente que amplia a criatividade e imaginação delas. Nos poemas de Manuel de Barros, assim como no universo imaginário da criança, as coisas nunca são o que elas são na realidade,
pois as árvores são criaturas que falam, uma sombra escreve bilhete, uma árvore vira um pássaro. As palavras dos poemas brincam com o leitor e vice-versa. O resultado é um encontro com a criatividade e o imaginário. Então, acesse o canal de YouTube Crianceiras e observe as historinhas, né? Selecione as que podem ser legais, que podem ser divertidas para a sua faixa etária. Então, essa plataforma, né, Crianceira, ela é rica em poesia, músicas, artes visuais, interatividade para estimular a criatividade e a sensibilidade das crianças. Vale a pena visitar, né, este canal, visitar esta plataforma para vocês, né, terem mais opções, né, quando for trabalhar poema com as crianças, né, esse poema cantado, fica algo bem mais divertido e bem, né, mais fascinante para as crianças. Este aplicativo, né, é muito legal, o KineMaster. Ele é um editor de vídeos que conta com várias funcionalidades e ferramentas. Tem como objetivo principal ser uma plataforma que une todas as ferramentas de edição de vídeo. E você pode querer aí, né, em um pacote. Você pode baixar ele também gratuito no seu celular, no seu computador, né? Só você seguir as orientações direitinho. Este programa possui ferramentas que auxiliam na montagem de vídeos criativos, com fundos e animações que tornam a história ainda mais dinâmica e atrativa. Né? Então, você pode estar colocando o fundo, né, a imagem de um livro, e você está aparecendo na imagem. Então, isso aí aguça aí a curiosidade, né, e prende a atenção das crianças. Alguns cuidados, eu coloquei aqui alguns cuidados importantes, né, no momento em que você for fazer a sua contação, realizar a sua contação de história. Seja ela gravando o vídeo ou seja ela ali numa aula ao vivo. Esses vídeos, né, tem que ser, não pode ser muito carregados, porque dispersa o foco da narrativa da história, né, e acaba que chega um certo momento que a criança ela não consegue ficar muito tempo, então tem que ter cuidado em selecionar uma história para realizar essa contação. Lembrar de citar nome do autor e ilustrador da história. Quando eu apresentei, no final vocês viram que eu falei, né, o nome do ilustrador e do autor, sempre é importante. Mostrar a capa do livro, né, vocês viram que eu apresentei a capa do livro, né, falei direitinho do título do livro, apresentei porque as crianças precisam saber, até no momento que eles, minha mãe, eu quero que a senhora me conte tal história, ele vai lembrar daquela capa do livro que a Pro apresentou na aula. A voz, né, tem que ser calma, clara, com bom áudio, para que as crianças, né, possam ouvir direito. Selecione imagens nítidas, que chamem a atenção das crianças, né? Aquelas imagens, agora, você tem que pensar em uma imagem que foque, como essa história que eu mostrei para vocês, tinha a questão do gatinho, então sempre nas páginas apresentava o gatinho. Não tinha muitos outros elementos para não tirar a atenção das crianças. E tem uma situação aqui bem interessante de Coelho que diz assim: no momento caótico em que vivemos, a imagem já se tornou a ordem e desordem absoluta do nosso mundo. Todos nós, crianças ou adultos, vivemos comandados pela avalanche de imagens desordenadas, fragmentadas, a mais das vezes sem sentido, que os poderosos meios de comunicação mantêm pelos olhos adentro. Então, é importante, né, sempre estar apresentando para a criança imagens que foquem ali a questão da história. Né? Não encher de imagens que a criança ela não vai perceber, né, quem é de fato ali que é importante na história. Tem aqui algumas sugestões também, né? Algumas sugestões. Oportunizar a criança a criar suas histórias e seus vídeos. Eu dei a dica lá no início, a Inventeca. É um aplicativo muito bom que vocês podem estar solicitando que os pais baixem, né? E comecem a trabalhar essa questão da criatividade com as crianças, de estar produzindo a história. Você também pode estar produzindo essa história durante as aulas ali, colocar o aplicativo e estar pedindo, solicitando que cada um fale um pouquinho do que vai acontecer na história, né? E montando a história. Isso é muito importante, reforçar o afeto e o lado humano das histórias.
né? Toda história, ela nos apresenta uma mensagem. Então, sempre está enfatizando essa questão aí do afeto, do amor, do lado que vem aí, né? Do sentido que tem cada história. O professor contador de história deve ser pesquisador. É importante que os professores, né, os contadores de história, faça da contação de história um momento ali contextualizado. Se você vai trabalhar o conteúdo do meio ambiente, procura uma historinha que você vai trabalhar naquela semana, a contação de história voltada para o meio ambiente. Se você vai falar sobre água, uma historinha que seja voltado, né, à questão aí do dia da água. Então, sempre está fazendo a contação de história dentro de um contexto. Isso é muito importante, né? Conforme Bussato diz, né, esse livro aí dele, essa obra de 2012, se você não for um bom leitor, dificilmente será um bom narrador. Contar histórias não é um privilégio de poucos, e sim uma tarefa acessível a quem se dispõe a desenvolvê-la. Afinal, a prática ainda é o caminho mais seguro. Então, é importante, né, que você, quando for contar a sua história, você ensaie, trabalhe, leia bastante antes, né, para na hora ali que você contar, estar segura do que você está apresentando para as crianças. Que isso faz com que, né, chame ainda mais a atenção delas quando você está muito empolgada com a história. Algumas indicações aqui de plataformas digitais, né, que vocês podem estar acessando essas plataformas digitais que tem vários livros de todas as faixas etárias. Então, essas plataformas digitais, nós temos aí algumas dicas, né, que eu encontrei para vocês. Companhia das Letras, Itaú, né, tem essa plataforma do Itaú muito boa, que acho que muitas pessoas já conhecem. Bamboleio, Espaço Leitura, Domínio Público, Notebook. Então, são algumas plataformas em que vocês podem estar acessando essas plataformas, né, e encontrando aí novas histórias para contar, recontar para as turmas de vocês, né, para as crianças. Então, você pode estar indicando também para os pais, né, para que eles possam acessar e também continuar ali o processo de leitura, né, fora ali das aulas remotas. Aqui tem as referências bibliográficas, né, que eu, dentro da minha pesquisa, eu fiz algumas citações, né, do livro de Beth, Contar Histórias, Uma Arte Sem Idade, de Cleo, Contar e Encantar Pequenos Segredos, da narrativa, Nelly, a literatura infantil, história, teoria e análise. Então, eu busquei algumas referências para, né, incorporar ali na produção do projeto. E eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Dê o like no vídeo, por favor. E se você tem outras ideias, compartilhe nos comentários. Se você tiver uma ideia de plataformas, né, de livros digitais, ideia de aplicativos, ideia de como você realizar a contação de história, compartilhe nos comentários. Né? Porque feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Carolina. Então, é importante que a gente divida, né, esse conhecimento nesse período tão difícil. Nós, professores, né, precisamos estar compartilhando o que nós aprendemos uns com os outros para enriquecer ainda mais as nossas aulas. Obrigada, mais uma vez, obrigada pela atenção de todos.